Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, planeta Terra. São 20 horas, hora de Brasília, e essa é a primeira edição da TV Sindmédicos. Nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios da Top TV Brasil, TV Web Brasil, Dr. Gudenberg Fialho, presidente do Sindmédicos DF. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Valdir. Vamos começar o nosso trabalho. Está no ar a TV Sindmédicos. Pois o Sindmédico vai estar sempre aqui para cumprir com a sua missão de representar e defender o médico. Boa noite, doutor Gudenberg Fialho. Boa noite, Valdir. Bem-vindo à TV Sindmédico. Bem-vindo aos nossos colegas, a classe médica e a população que está nos assistindo. O que representa, doutor, essa primeira edição do nosso trabalho? Isso é um passo importante no diálogo e na comunicação do Sindicato dos Médicos com a população, com a classe médica e com os usuários da área da saúde. E lembrando que você pode enviar a sua dúvida. Hoje nós vamos falar sobre a escassez de médicos e a necessidade de concurso público já. Você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, a sua pergunta. Aqui no lado direito do nosso site tem um linha direta. É só mandar que o doutor Gudenberg Fialho responde já para vocês. Hoje, agora, 20 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Doutor, hoje nós vamos falar sobre a escassez de médicos e a necessidade de concurso público já. Mas antes de nós ouvirmos o presidente do Sindmédico, o doutor Gudenberg Fialho, nós vamos assistir primeiro um vídeo que fala muito, que ilustra um pouco sobre a escassez dos médicos na rede pública de saúde de Brasília. Toca aí. Nós de Brasília estamos com deficiência na saúde pública. Se entrar e para dentro é atendido e muito bem atendido boa tarde e um beijo. Agora fala com ela. Gesso, pequenos cortes, ponto. Aqui, ó, tem 7 anos que eu fiz cirurgia aqui, ó, no hospital de base na oncologia. Ranquei a mama, 7 anos e nunca consegui colocar meu peito aqui, ó. Tirei, ó, 7 anos com a borracha velha aqui, ó. Filho tá com o nariz, o ouvido dele sangrando. Ninguém atendeu ele até agora. Eu tô aqui desde 1h da tarde, nada. É uma humilhação, porque a gente... Ó o tamanho dessa criança aqui com o ouvido sangrando. Tem lógica uma coisa dessa? Não tem. Pronto-socorro do maior hospital público da capital do país. Quem está passando mal tem pressa. Quem está doente precisa de cuidados. Mas essa não é a realidade de quem procura atendimento nos hospitais e postos de saúde. Pra que botou UPA se não tem médico? Para que tem o nosso encaminhamento nos postos? Você chega lá que é um ortopedista, não tem. A gente vem aos hospitais públicos porque não tem condições de pagar uma particular e, no entanto, a gente acaba voltando para casa porque não é atendido. Doutor Gudenberg Fialho, esse vídeo ilustra muito o nosso tema de hoje, que é a escassez de médicos e a necessidade de concurso público já. Seria essa a solução, doutor Gudenberg? Olha, a principal medida para resolvermos a questão da carência de profissionais e da assistência da população no sistema de saúde do Distrito Federal, nos hospitais, nos centros de saúde, é a contratação de profissionais, a contratação de médicos. Nós temos um déficit de médicos, uma falta de médicos na cidade, no serviço público,
de 3.103 médicos. Estes são dados oficiais e que não têm mudado desde 1º de janeiro de 2011 para cá. Esses dados constam, inclusive, no site da própria Secretaria de Administração de novembro de 2011 e que, atualizado agora em fevereiro desse ano, mantém esse déficit. Então, nós precisamos urgentemente de contratar profissionais, porque a população não pode ficar desassistida, abandonada nos postos de saúde, nos pontos de socorro, aguardando por horas e até por dias para ter acesso a um profissional que existe no mercado. O que falta é capacidade para colocá-lo para dentro da rede pública. Nós construímos umas condições salariais muito favoráveis, agora em junho com a negociação do plano de cargos e salários, mas não basta só isso, é necessário que tenha profissional, é necessário que tenha condições de trabalho. E para que isso aconteça, é necessário que haja a contratação de médicos efetivos. Doutor Gudenberg, nós já começamos a receber já algumas perguntas, lembrando que você também pode participar associado, que esse espaço é seu. Basta você enviar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão aqui no lado direito do nosso portal, no Linha Direta. Quem faz a primeira pergunta é a doutora Flávia Mansur. Por que não foi feito concurso depois do novo plano de carreiras, cargos e salários da categoria? Olha, esta é a grande indagação que faz, a grande pergunta que faz. O Sindicato dos Médicos tem reivindicado, tem cobrado oficialmente, publicamente, nos contatos que tem com o governo, a realização de contrato, a realização de concursos públicos efetivos, e até agora não se conseguiu realizar. Nós fizemos, inclusive, uma campanha pública com outdoor na cidade, pedindo a contratação de médicos através de concursos efetivos. E até agora, até este momento, o governo não conseguiu, não teve a capacidade de realizar. O grande problema que nós tínhamos eram as questões salariais, que foram resolvidas de junho para cá. E nós já estamos aí em março, 8 meses depois, e isso não se efetivou. Doutor, agora quem manda é Otemis ou Atemis, eu não sei aqui o gênero. Boa noite, doutor Gudenberg, parabéns por essa iniciativa que trará uma aproximação da classe médica e com a população. Enfim, quais são as informações oficiais sobre o concurso para médicos ainda este ano, sabendo que houve a conquista do PCCS por nossa classe? Olha, nós não temos informação oficial, nem uma informação não oficial que seja confiável. O que nós tivemos ao longo do semestre passado e do início deste ano, que ia haver a realização de concursos públicos para médicos efetivos. Inicialmente era para outubro, depois ficou para novembro, depois ficou para janeiro, e nós estamos no mês de março e até agora não foi anunciado este concurso. O que foi anunciado foi a contratação de médicos temporários, o que não resolve a situação, por várias questões. A principal delas é a precariedade do vínculo empregatício. O profissional ele não cria vínculo com a instituição, ele não tem uma carreira, ele não tem os benefícios que o servidor público tem e que é fundamental para que o médico se fixe no sistema público de saúde. Então, nós precisamos realmente a realização desse concurso. Agora, notícia, informação, dado oficial, nós não temos nenhum. E não entendemos ainda por que esse concurso não foi realizado. Nada de oficial até agora? Nada de oficial. Doutor Gudenberg, são 20 horas, 10 minutos. Lembrando que você pode enviar a sua contribuição, a sua participação, a sua pergunta. Basta clicar no Linha Direta ao lado que nós estamos aqui recebendo e o presidente do Sindimédico DF responde na hora. Quem mandou agora foi o Dr. Arcélio. O que o Sindicato dos Médicos fará em relação às más condições de trabalho dos médicos peritos do INSS? As condições de trabalho dos médicos peritos do INSS têm sido levado ao conhecimento do Ministério Público, em reuniões com o governo federal. Nós estivemos conversando com o presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos, o Dr. Jarbas Simes, que é nosso amigo, já esteve no sindicato várias vezes para discutir essa situação com o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Nós colocamos a estrutura do Sindicato dos Médicos à disposição. Nós precisamos ter mais médicos peritos. Nós não podemos ter o segurado da Previdência Social demorando para ser atendido, para ter a sua capacidade ou incapacidade para o trabalho avaliado. E nós não podemos ter poucos peritos atendendo uma demanda acima da capacidade humana, que não resolve, inclusive levam a má avaliação pelo excesso de trabalho.
A relação médica-paciente numa situação de perícia para concessão de benefício previdenciário é muito importante. O benefício previdenciário é a sobrevivência do segurado. Por outro lado, se ele é concedido indevidamente, ele está lesando o Estado, ele está lesando o governo. Portanto, é fundamental um número de peritos suficientes para que essas situações não ocorram e preserve a capacidade de trabalho do segurado, mas preserve também o Tesouro Nacional, o dinheiro do governo, que é de todos nós. Lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui, cada terça-feira, com um tema diferente, né, presidente? Que o presidente Sindimédico, Dr. Gudenberg Fialho, tirará essas dúvidas. Quem agora envia sua pergunta é o Dr. Carlos. O porquê da contratação temporária e não efetiva? Olha, Carlos, esta pergunta que você me faz é a que eu tenho feito. Nós há poucos comentamos sobre isso. A contratação temporária ela vem sendo realizada desde o início do atual governo, do governo Agnello. Ele foi feito em uma situação emergencial para suprir a carência de médicos, notadamente no Hospital de Santa Maria, através de um TAC, um termo de ajustamento de conduta feito com a Justiça, feito na segunda vara da Fazenda Pública, se eu não me engano. Terminou se estendendo isso para os demais hospitais. O Ministério Público conseguiu a proibição da contratação de médicos temporários, até porque a questão temporária é emergencial. Temporário não é sinônimo de permanente. E a política atual do governo com relação à contratação de médicos está querendo transformar o que deve ser permanente em temporário. Né? E não está resolvendo o problema pelas questões da fragilidade e da precariedade do vínculo empregatício. Então, essa é a grande pergunta. Por que não a realização de contratos efetivos? Se nós temos hoje as condições salariais favoráveis a que o médico faça o concurso e permaneça na rede. Para que o médico permaneça na rede, ele tem que ter condições de trabalho. E uma das questões que é fundamental para a qualidade de vida do médico no trabalho, do servidor da saúde, seja o enfermeiro, seja o farmacêutico, seja o auxiliar de enfermagem, é o número de recursos humanos suficiente para atender a demanda. Se você tem um auxiliar de enfermagem em pouca quantidade, se você tem enfermeiros em pouca quantidade, se você tem dentistas em pouca quantidade, se você tem médicos em poucas quantidades, você vai ter uma sobrecarga, você vai ter cansaço, estresse e o adoecimento do profissional e as péssimas condições de trabalho, aí elas vão acontecer, ela vai se materializar. Doutor Gudenberg, chegou mais uma pergunta agora, foi do doutor Marlon Almeida, perguntando, sendo este um ano eleitoral, ainda dá tempo de realizar concurso? E se fizerem, até quando podem contratar? Olha, a legislação eleitoral, ela permite a contratação de servidor público em regime de urgência, para as situações de emergência, de urgência, o que é lógico, o que é aceitável. O que não se pode aceitar é uma situação que é permanente, a carência de médicos não é de hoje, ela vem de governos anteriores e entrou neste governo. Então, não se justifica a contratação de realização de concurso em pleno ano eleitoral, alegando que é medida urgente, porque isso não essa carência não é urgente, ela é permanente, ela vem desde o início do governo, que tem essa carência do próprio dados oficiais da Secretaria da Administração no seu site. Portanto, a legislação eleitoral permite a contratação de servidores em condições de urgência, o que não se caracteriza nessa questão da deficiência de médicos, que é uma questão já que vem se arrastando há anos. Doutor Gudenberg Garo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais dúvidas tiradas aqui. Você pode enviar a sua pergunta, é só clicar aqui ao lado no Linha Direta, que nós estamos aqui para isso.
sou metade homem, metade monstro. Coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Olá, são 20 horas e 18 minutos, estamos ao vivo aqui na TV Sindimédico, tirando as dúvidas de você que está querendo saber alguma coisa que possa dar alguma contribuição sobre a escassez de médicos na rede pública e a necessidade de concurso público já. Doutor Coudenberg Ferro, chegou uma pergunta aqui que eu acho que faz relação com a anterior. Boa noite, é do doutor Neto. Boa noite, sabendo que este é um ano eleitoral, até que mês poderia ser realizado o novo concurso? Provavelmente não seria chamado ainda neste ano por causa das eleições. Olha, a realização do concurso público em condições de urgência, ele pode ser realizado em qualquer momento. E nós estamos cobrando a realização desse concurso público desde junho do ano passado. Inclusive, nós acabamos de colocar na rua uma campanha pelo concurso público já, pela contratação de médicos efetivos. Nós queremos que esse concurso seja realizado a qualquer momento, porque é necessário e é urgente. Só que essa urgência não é de hoje, essa urgência vem desde o início do governo. E não foi realizado o concurso público ainda. Ele pode ser realizado a qualquer momento e nós queremos que ele seja realizado. Agora, durante o período eleitoral, em condições de urgência, ele pode ser realizado a qualquer momento e a contratação também. O que nós estamos cobrando desde junho passado é a realização desse concurso, que o governo não realizou ainda, abriu um edital para concurso temporário, que é precário, que não resolve o problema, mas a questão da realização do concurso, mesmo com a alegação de que é urgente, a qualquer momento que for realizado, é o que nós queremos. Nós queremos que tenha médicos na rede para que a população seja assistida e que para os colegas que estão trabalhando com a sobrecarga de pacientes, uma sobrecarga de trabalho que é até desumana, tenha condições de trabalho ideais para atender a população. Independente se a urgência justificada pelo governo já acontece durante todo o período do seu governo, né? Lembrando que você, associado, pode fazer a sua pergunta, basta clicar ao lado no Linha Direta e enviar. E quem faz a pergunta agora é a doutora Taina Cristina, pergunta se médico residente que passa em concurso tem direito a horário diferenciado. Olha, o médico residente, ele é um médico que está em qualificação, em especialização, caracteriza uma situação de estudo, de formação, e o regimento jurídico permite o horário diferenciado. Está perguntando agora o Daniel Pontes. Por que o Ministério Público está permitindo que continuem as contratações temporárias? Na realidade, o Ministério Público não está permitindo a contratação temporária. O Ministério Público fez um TAC com o governo, no início do governo, com relação ao Hospital de Santa Maria. Esse TAC foi estendido aos demais hospitais, de uma forma indevida, e o governo conseguiu, na Justiça, que a decisão do Ministério Público, que tinha conseguido também a proibição da contratação de médicos temporários, fosse derrubada. Ou seja, o Ministério Público conseguiu uma decisão judicial que impediu o governo da realização de contratos temporários, o que ajudava a reivindicação do Sindicato dos Médicos, que é a realização de contrato de concurso público definitivo. No entanto, o governo conseguiu derrubar essa vitória, essa decisão favorável do Ministério Público. Então, o que está acontecendo é o inverso.
Ministério Público conseguiu da Justiça uma decisão para não realização de concursos públicos temporários e o governo conseguiu derrubar essa conquista do Ministério Público para manter a realização de concursos temporários. Nós estamos aqui com o Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindmédico DF. São agora 20 horas e 22 minutos. Estamos ao vivo na TV Sindmédico, tirando dúvidas e respondendo perguntas sobre a escassez de médicos na rede pública de saúde e a necessidade de concurso público já. E quem manda a pergunta agora é a doutora Agnes Wolff. Por que todos os governos utilizam a lei de responsabilidade fiscal para não contratar médicos? Agnes, essa pergunta é interessante. A lei de responsabilidade fiscal, ela determina um teto de gasto com orçamento e o governo termina justificando isso para não priorizar a contratação de profissionais da assistência à saúde. E para resolver essa questão, nós precisaríamos da criação de uma lei de responsabilidade sanitária. Tem algumas questões que não podem ficar vinculadas à lei de responsabilidade fiscal. E a saúde é uma delas, porque trata e cuida do bem maior que nós temos, que é a vida. Então, nós não podemos ficar com a assistência à saúde da população vinculada à lei de responsabilidade fiscal. É urgente a criação de uma lei de responsabilidade sanitária. Agora, orçamento você maneja, prioridade você trabalha. Se a saúde não é prioridade, né, então você termina tendo como justificativa a lei de responsabilidade fiscal, né, não permitir que se contrate, que se resolva essas questões. É questão de prioridade na administração, na gestão. Doutor Gutenberg Fialho, chegou uma pergunta agora, não quis se identificar, se identificou como anônimo. Por que o GDF reaplicou o teto redutor salarial no contra-cheque dos médicos neste último mês? O que o sindicato já conseguiu de resposta até o momento? Essa é uma questão grave, é um desrespeito ao Estado de Direito e às decisões judiciais praticadas por este governo. Para que o telespectador entenda o que ocorreu, o médico, como demais servidores da saúde, tem direito a 2 vínculos empregatícios. Isso é constitucional. E nós conseguimos, no STJ, que os médicos que têm 2 empregos recebam salário integral. Porque não é justo você trabalhar, ter 2 jornadas de trabalho e não receber seu salário integralmente por essa jornada de trabalho. Nós conseguimos essa decisão no STJ. O que é que o governo local fez? Editou uma instrução normativa estendendo o direito conquistado pelos médicos na Justiça para os demais servidores. Nós concordamos que os demais servidores recebam integralmente seu salário por vínculo, assim como reivindicamos. No entanto, a decisão judicial beneficiou apenas os médicos. O governo não poderia ter editado essa instrução normativa. Isto não foi um equívoco, foi proposital. E na época da edição dessa instrução normativa, o Sindicato dos Médicos informou, avisou, a expressão é essa. Nós avisamos ao secretário de administração que ele não podia fazer isso, que a decisão só beneficiava os médicos, que ele não poderia estender uma decisão judicial para os demais servidores. E ele alegou que o governo não poderia conceder esse benefício só aos médicos, o que eu contra-argumentei que não é benefício nenhum, é uma decisão, uma conquista judicial, é uma decisão da Justiça. Mas mesmo assim, o secretário de administração entendeu de cometer o equívoco e editou a instrução normativa que estendia esse direito aos demais servidores. O Ministério Público e o Tribunal de Contas questionou a instrução normativa. Eu estive com o promotor Suisseburg, estive com o procurador Demóstenes, com relação ao questionamento da instrução normativa, e eles foram bem claros. Doutor Gutenberg, nós não estamos questionando a decisão que beneficia os médicos, ela deve ser cumprida até que o Supremo Tribunal Federal se manifeste. O que nós estamos questionando é o fato do governo estender esse benefício aos demais servidores que não foram contemplados pela sentença, o que é lógico. E aí o Ministério Público arguiu a inconstitucionalidade da instrução normativa, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decretou a inconstitucionalidade da instrução normativa.
ele não anulou nem mandou descumprir a decisão do STJ. E o governo, de uma forma desrespeitosa com a classe médica, com a justiça e com o Estado de Direito, está descumprindo deliberadamente uma decisão do Tribunal Superior do Tribunal do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Nós fizemos uma reclamação no STJ, estamos aguardando a decisão para que os médicos voltem a ser beneficiados por uma decisão judicial. Doutor Gudenberg, o José Francisco, ele é direto, ele pergunta quantos médicos faltam afinal. Segundo os dados da própria Secretaria de Administração, faltam no Distrito Federal, o Distrito Federal tem uma carência de 3.103 médicos. Estes dados não são do Sindicato dos Médicos, esses dados são dados oficiais que se encontram disponíveis para qualquer pessoa acessar no site da Secretaria de Administração. Só um aviso aqui para o associado internauta João Carlos, a sua mensagem não chegou, acho que você clicou e não colocou texto. Pode mandar que o doutor Gudenberg Fialho está aqui do nosso alto para responder. Quem passa a pergunta agora aqui é a doutora Maria Nazaré. Por causa da falta de pessoal, as escalas da minha unidade não estão fechando. Sou obrigada a ficar no hospital. Caso chegue um caso grave, não tenho colega para assumir o plantão seguinte. Nazaré, essa situação ela tem ocorrido com frequência. A orientação do Sindicato dos Médicos tem sido respaldada num Código de Ética Médica, que preceitua, que reza, que diz o seguinte: se você tem uma escala médica anunciada e publicada com antecedência, com ausência do médico substituto, a responsabilidade para dar assistência nesse horário vago é do responsável técnico pelo hospital. Ou seja, se você está de plantão hoje à noite e a sua escala de serviço publicada, distribuída aos médicos, oficializada pela Secretaria de Saúde, consta essa falta do profissional substituto, você terminou o seu plantão, você pode ir para casa e o responsável técnico do hospital tem que assumir o plantão. Na falta do plantonista por um motivo de força maior, o colega está de plantão, está escalado, teve um problema, ele não pôde comparecer, aí não, é uma situação imprevista, e aí você tem que ficar no plantão até que chegue um substituto. Não é o que tem ocorrido. O que tem ocorrido é a escala sem médico para substituir, para render o médico que está na atividade, que está no plantão naquele momento. Então, se você tem uma escala que já vem com horário sem médico, você não é obrigado a continuar no plantão. Aí, o grande problema, o que é grave, é que você está de plantão, não tem substituto, tem um paciente grave que sua ausência pode até levar aquele paciente a óbito. Então, isso é uma questão é uma questão humanitária, não é questão de respeito ao cidadão, ao paciente, e o médico termina sofrendo e sendo punido pela incompetência do governo de contratar profissionais. E o governo tem nessa situação, abusado desse sentimento humanitário do profissional médico, que termina se sacrificando a própria família, para não deixar os pacientes desassistidos. Doutor Gudenberg Fialho, o João Carlos, realmente chegou agora a sua pergunta. João Carlos, eu acho que ele não é médico nem associado, ele se identifica aqui: sou paciente cardíaco e não estou conseguindo um cateterismo no hospital de Ceilândia. Tem algum hospital concentrando atendimento em cardiologia? Nós temos algumas unidades de referência e o próprio Hospital da Ceilândia faz um encaminhamento para o Hospital de Base e para o Instituto do Coração. Tem um convênio entre a Secretaria de Saúde e o Instituto do Coração. Esse encaminhamento é feito pelo hospital da sua regional, nesse caso, o Hospital Regional da Ceilândia. A cardiologia do Hospital da Ceilândia deve fazer um encaminhamento para o Instituto do Coração ou a cardiologia do Hospital de Base, se for o caso. Doutor Gudenberg Fialho, quem pergunta agora é o Fábio de Mello, com certeza não é o padre. Ele pergunta: é verdade que a aposentadoria de quem for aprovado em concurso será feita pelo teto do INSS de R$ 4.300? Fábio, essa pergunta é importante, tem sido corriqueira nas visitas que nós fazemos nos hospitais. O Sindicato dos Médicos tem todo ano feito uma palestra sobre esse assunto, tem colocado matéria na nossa revista explicando isso. A aposentadoria do médico que entrou na Secretaria de Saúde a partir de 2004, ele tem como base a média das últimas 80 contribuições, 80% dos últimos 80 salários.
dos últimos 80 maiores salários. Ou seja, o valor da aposentadoria vai ser um pouco menor do que o salário da ativa, em termos de 20% menor do que o salário da ativa, porque ele é baseado na média de 80% das últimas maiores remunerações. Não é o teto do INSS. Nós temos o Instituto de Previdência, nós temos a Previdência Suplementar, que é o IPREV, que você contribui mensalmente para que, quando se aposente, tenha a sua aposentadoria, a sua remuneração calculada desta forma. Portanto, é um equívoco imaginar que a aposentadoria do médico que entrar na Secretaria de Saúde agora, o que entrou a partir de 2004, seja o teto da Previdência Social. O teto da Previdência Social é para aqueles servidores que não têm a Previdência Suplementar, que não é o nosso caso. Então, essa informação é importantíssima até para que os colegas realizem o próximo concurso, e nós esperamos que o governo realmente coloque na praça, coloque nas ruas, né, coloque na rua aí o concurso público definitivo, e que este equívoco tem feito com que alguns médicos que estão na rede peçam demissão por não ser informados pela própria Secretaria de Saúde, que isso é um trabalho que deveria ser feito pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Administração, pelo governo, para manter o profissional na rede, mas o sindicato tem essa política, até porque o nosso papel é fazer com que o médico fique informado e que tenha condições de exercer sua atividade com segurança e não se preocupando com a questão da aposentadoria. Presidente, o Cleidson Gonçalves, ele pegou essa carona também no tocante à aposentadoria e pergunta como fica a situação de quem tem contrato temporário e passar em concurso. Vai haver algum intervalo entre o fim do contrato e a contratação como efetivo? O tempo de trabalho como temporário vai contar para a aposentadoria? Se você passar no concurso público, o seu contrato temporário é encerrado e de imediato você assume o concurso efetivo, não há interrupção. E o tempo de trabalho conta, você está contribuindo nesse período para a Previdência, para o Instituto de Previdência. Então, você não vai ter problema na contagem do tempo de serviço. Terminou o contrato, passou no concurso público, foi admitido, é exonerado ou pede demissão no concurso temporário e continua no concurso definitivo, no concurso permanente, sem interrupção. Não há problema com a contagem do tempo para efeito de aposentadoria. E mais uma linha da aposentadoria. Agora alguém pergunta, é o Paulo Bouza. Como estão as aposentadorias que levam em consideração o critério da insalubridade? Essa questão da aposentadoria, do mandado de junção, que faz a contagem diferenciada para a aposentadoria, tem sido um problema grave. É mais outro desrespeito do atual governo com a Justiça, com o Estado de Direito. Nós conseguimos, no Supremo Tribunal Federal, um mandado de junção que transitou em julgado em 2009, que permite a contagem diferenciada do tempo de serviço trabalhado em condições insalubres para efeito de aposentadoria. E o governo vem, desde o início do seu governo, descumprindo esse mandado de junção, usando de todos os tipos de manobra para não cumprir essa decisão do STJ, do STF. Nós tivemos na Justiça Comum, aqui na Fazenda Pública, entramos com a ação, ganhamos a ação, a segunda vara da Fazenda Pública mandou cumprir o mandado de junção, está na fase de execução, já foi arbitrado, inclusive, multa diária pelo não cumprimento da decisão, e o governo continua insistindo em não cumprir. Recentemente entrou com ação, tentando suspender a ação de execução, foi negada a suspensão da execução, foi apenas ampliado o prazo de 15 para 40 dias para cumprir a decisão da Justiça. Ao mesmo tempo que o governo pede e consegue a prorrogação do prazo, ele faz uma circular orientando ao Instituto de Previdência a não conceder a concessão desse tempo de serviço. Ou seja, não só agride os médicos, agride a classe médica, agride o servidor que trabalhou durante 25 anos em condições insalubres e ainda tenta enganar a Justiça com essas manobras. Pede prorrogação para cumprir a decisão e, ao mesmo tempo, edita uma circular mandando não cumprir. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito com a Justiça e com a classe médica que tem um direito conquistado no Supremo, que não cabe mais recurso, que transitou em julgado em 2009. Tem 5 anos essa decisão. Mas nós estamos nessa situação de um governo que não cumpre decisões judiciais, o que é extremamente grave e preocupante.
Doutor Gundenberg, nós estamos já entrando nos minutos finais da nossa transmissão, lembrando que você pode mandar a sua pergunta, pode mandar o seu e-mail, tem um espaço no Linha Direta onde você coloca o seu e-mail. As respostas que não puderem ser dadas hoje por uma questão de tempo do nosso presidente do Sindimédico, será com certeza dada essa resposta via e-mail. O Sindimédico participou nessa semana passada de um evento que incita muito a participação da classe médica no Legislativo. Eu gostaria de convidar o senhor e o internauta para assistir esse vídeo. Toca o vídeo, Diego. Foi realizado na noite da última quarta-feira, dia 12 de março, o evento Saúde e Voz no Legislativo. O debate foi concentrado na politização do médico no Brasil, os caminhos que a saúde pública brasileira está seguindo e a influência exercida pelo pleito eleitoral de 2014, e as palestras foram conduzidas pelo deputado federal Luiz Henrique Mandetta e pelo senador Paulo Davim. Nós temos um grande desafio. O médico, ao longo do tempo, ele não tem se envolvido com a política e está sendo surpreendido e massacrado com essas políticas que fazem com que a categoria fique refém de um sistema ineficiente. Que a saúde brasileira seja a grande beneficiada, levando o tema saúde, como que o Congresso tem se comportado, como que tem sido o comportamento do governo frente aos grandes desafios da saúde dentro do Brasil. E essa casa, a classe médica, é uma classe que vem dando sustentação quase que de maneira heróica à saúde pública brasileira e tendo que passar por um governo que não tem nenhuma leitura da medicina brasileira, comete erros primários, coloca a população em risco e rasga um capítulo do trabalhismo brasileiro, que é uma conquista da CLT, de todos nós, médicos ou não médicos, trabalhadores do Brasil inteiro. Porque eu acredito que é extremamente importante o segmento médico se organizar e colocar representantes nos parlamentos. Porque isso é democrático, é legítimo. Nós precisamos seguir os exemplos de outros segmentos na sociedade que se organizam e colocam seu representante para defender os interesses legítimos da sua categoria. Portanto, eu venho trazer um pouco dessa experiência nesse evento de hoje. Nós temos o compromisso com o país, nós temos compromisso com a saúde pública brasileira e nós estamos percorrendo o Brasil, conversando com os sindicatos para que se estimulem as candidaturas de médicos. E me parece que Brasília vai ser bem representada. Nós teremos realmente candidaturas e elas defenderão as bandeiras dos médicos, ou seja, saúde pública de qualidade, condições de trabalho e eficiência na resolução dos problemas da população. Este evento ele faz parte do trabalho que a Federação Nacional dos Médicos está fazendo em todo o país, na campanha de conscientização dos médicos para politizar e fazer com que os médicos se engajem no movimento político para que nós tenhamos uma bancada parlamentar que defenda os interesses da população, defenda uma prática de uma saúde de qualidade, com mais verbas para a saúde, com mais orçamento para que o SUS seja efetivamente implantado e evitar que o governo continue adotando essas medidas que só fazem com que a população fique desassistida, permitindo a destruição do SUS e o abandono da população nas filas dos hospitais. A nossa formação médica, a gente tinha muito pouco contato com política, que talvez fosse um erro, porque um assunto como a saúde é de fundamental importância, né? A política é de fundamental importância para os interesses da saúde, saúde pública, saúde privada nesse país. Então, nós, como representantes responsáveis, legítimos pela saúde da população brasileira, nós sabemos da importância de ingressarmos nessa política e de termos representantes. Compareceram ao evento várias autoridades médicas e gestores de unidades hospitalares. Dr. Gundenberg Vieira, antes de nós adentrarmos nesse evento sobre a importância da representação da classe médica do Legislativo, o senhor queria acrescentar mais alguma coisa à resposta do Paulo Bouza, né? Sobre a insalubridade. Perfeito, Valdir. Com relação às manobras que a Secretaria de Saúde, que o governo, que a Secretaria de Administração continua tomando para evitar de não cumprir o mandato de junção, nós gostaríamos de informar os colegas que essas manobras começam a circular.
que orienta o IPREV a não considerar a certidão de tempo de serviço, a solicitação de novos documentos, a apresentação novamente de documentos que já constam no processo, que já instruem o processo apenas para protelar a concessão da certidão, está sendo levado ao conhecimento do juiz, da segunda vara da Fazenda Pública, para que ele mande aplicar as sanções penais cabíveis, inclusive com ordem de prisão. Ele já sentenciou, arbitrando multa. Agora nós queremos que seja aplicada as sanções penais cabíveis, e uma delas é a restrição de liberdade, pelo descumprimento dessa decisão. Antes de nós entrarmos nesse assunto, vamos para a última resposta aqui. E lembrando que você pode enviar sua pergunta, que o doutor Kuneperka, a partir de agora, vai responder via e-mail, que nós estamos já chegando aos minutos finais do nosso programa. Tá? Doutor Temes, a SEAP bloqueou o pagamento de insalubridade para todos os servidores da Secretaria de Estado da Saúde que estão entrando desde setembro de 2013 ou que tenha mudado de lotação e necessita fazer o LT-CECAT, né? Uhum. O que o sindicato pode fazer nesse assunto, sabendo que está atingindo muitos profissionais da área? Nós já há algum tempo já estamos solicitando aos colegas que não estão recebendo a insalubridade para procurar o Sindicato dos Médicos, para nós entrarmos na justiça individualmente, até porque é questão individual, para que a insalubridade passe a ser pago, porque não é possível que o profissional, estando exposto às condições insalubres de trabalho, que tenha direito a receber um percentual, uma gratificação sobre devido trabalhar nessas condições, não esteja recebendo, por falta de competência do governo, de competência deliberadamente, de preparar um laudo. Eu fui médico do trabalho da Secretaria, fui médico do trabalho do Hospital da Ceilândia, fui médico do trabalho do Hospital Regional do Guará, fui médico do trabalho do Hospital Regional da Asa Sul, atual HMIB, e esses laudos nós dávamos com frequência. O servidor era admitido, se montava o processo, ia para a medicina do trabalho, e nós concluímos o laudo e de imediato o servidor passava a receber. Não é só médico, não. Todo servidor da saúde tem direito a receber um percentual da gratificação de insalubridade. Então, não justifica o não pagamento. Os médicos que não estiverem recebendo, que nos procurem para nós providenciarmos o questionamento na justiça. E essa conduta deve ser feita pelos demais profissionais, que devem estar atingindo também os demais servidores da área da saúde também. Vocês vejam que é mais um desrespeito com o servidor. Agora sim, doutor Kuneperka Fialho, nós vimos o vídeo sobre a participação do Sindimédico neste evento, na semana passada. O que representa para o Sindimédico hoje uma representatividade no Legislativo? Olha, a questão da representatividade parlamentar do médico, seja na Câmara dos Vereadores, nas câmaras estaduais, na Câmara Distrital, no Senado e na Câmara Federal, é fundamental. Esse é um movimento nacional, coordenado pela Federação Nacional dos Médicos. Em Brasília foi o terceiro evento, para conscientizar a classe médica da importância de ter representantes, de ter parlamentares ligados, comprometidos com os interesses da categoria. Nós tivemos nos últimos anos, o ano passado especificamente, passado por situações extremamente difíceis, que fez com que a classe médica sofresse, com que a classe médica tivesse agressões gratuitas e desnecessárias para beneficiar determinados interesses políticos que não cabe aqui comentar, mas que a população, que a classe médica, que a sociedade sabe quais são. Para evitar esses abusos, esse afronto à assistência pública da população, o descumprimento de normas básicas do vínculo empregatício, do direito do trabalho, e permitir também que venham ao país profissionais que não têm formação nenhuma, é necessário que os médicos tenham voz, presença e voto nas casas legislativas. Esse ano é o ano que nós podemos e devemos nos posicionar sobre isso. Daí a importância desse movimento que a Federação Nacional dos Médicos faz em todo o país e que agora, quarta-feira passada, dia 12, teve o seu terceiro evento aqui no Distrito Federal. Nós trouxemos para palestrar sobre o tema o deputado Luiz Henrique Mandetta, o senador Paulo Davim e o presidente da Federação Nacional dos Médicos, Dr. Geraldo Ferreira, que mostrou para a classe médica presente a importância, a necessidade e a urgência de ter médicos parlamentares, médicos comprometidos e que estão voltados para avançar nas defesas, nas conquistas e nas melhorias da atenção à saúde, da defesa da
saúde básica, do Sistema Único de Saúde e das condições de trabalho dos profissionais médicos. E como está hoje o espírito associativo da classe médica? Nós temos hoje no Distrito Federal e o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal como um exemplo para o movimento sindical brasileiro. O Sindicato dos Médicos do Distrito Federal tem hoje a maior base sindical do país, ou seja, a maior percentual de médicos sindicalizados por médicos que atuam na cidade, atuam no Estado. Brasília hoje tem na sua base, nessa proporção, a maior base sindical do país. O número de médicos sindicalizados em Brasília, com relação ao número de médicos que trabalham em Brasília, é a maior do país. Isso significa que é uma instituição que tem credibilidade e que o médico se sente protegido, se sente amparado e que sabe que quando, diante das denúncias, dos desafios, das agressões, o sindicato está sempre se portando para defendê-lo, que é a nossa missão, defender e avançar nas conquistas e fazer com que o profissional tenha condições de prestar aquela assistência que a nossa população carente e desassistida precisa e merece. Doutor Gudenberg Viário, nós estamos chegando ao final das nossas transmissões e as suas considerações finais sobre essa primeira transmissão da TV Sindmédico. Hoje marca hoje é um marco, é um momento importante na história da comunicação do Sindicato dos Médicos com a classe médica e com a população de uma forma geral, porque nós estamos levando ao conhecimento da população uma situação que é essencial hoje na atenção à saúde pública, que é a deficiência de profissionais. E esse evento, esse serviço que o sindicato presta à classe médica e à população, vai acontecer toda semana. Toda semana nós vamos estar aqui, ou seja o presidente, seja o vice-presidente, seja qualquer outro diretor, levando essas informações e dialogando e interagindo com a população para que as questões da saúde, que é fundamental, que afetam a vida, que é o bem maior do cidadão, não continue com essa forma desrespeitosa que acontece hoje. Eu gostaria de agradecer muito a presença do nosso presidente do Sindmédico DF, Dr. Gudenberg Viário. Agradecer também a participação, a colaboração dos nossos técnicos aqui da Top TV Brasil, Diego Schweng e Lucas Veloso, mas agradecer principalmente a você, internauta, associado, que participou nesses 46 minutos dessa transmissão. Lembrando que nós temos um encontro na próxima terça-feira, às 20 horas, com ou o Dr. Gudenberg Viário ou algum diretor, dirigente do Sindmédico DF. Segue TV Sindmédico.